Um dos meios pelo qual pecamos é a boca. E com a boca, com a língua, nós pecamos de diversas maneiras. Uma delas é a maledicência. Maledicência é o ato de falar mal, difamar, injuriar uma outra pessoa. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2477, deixa claro que nós ofendemos a verdade e nos tornamos culpados quando praticamos a maledicência, que é, sem razão objetivamente válida, revelar às pessoas que não sabem os defeitos e faltas de outros. O Catecismo ainda continua afirmando no parágrafo 2479 que a maledicência e a calúnia destroem a reputação e a honra do próximo. Eu até ouvi numa pregação uma frase atribuída a São Bernardo muito pesada, que afirma o seguinte: os que cometem fofoca, ou poderíamos colocar aqui maledicência, têm o demônio na língua. E aqueles que escutam a fofoca, a maledicência, têm o demônio nos ouvidos. E a palavra de Deus, com frequência, denuncia e condena a maledicência. Levítico capítulo 19, versículo 16, está escrito o seguinte: não semearás a difamação no meio de teu povo, nem te apresentarás como testemunha contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Salmo 49, versículo de número 20. Tu te assentas para falar contra teu próximo, cobres de calúnia o filho de tua própria mãe. Livro do Eclesiástico, capítulo 28, versículo 13, está escrito: a língua que presta falso testemunho causa a morte. Nós muitas vezes não temos dimensão do quanto de destruição nós podemos causar através da nossa língua, como o próprio São Tiago escreveu na sua carta. Uma língua inflamada pelo inferno é como uma chama atirada numa floresta que pode destruí-la completamente. Provérbios capítulo 11, versículo de número 9. Com os lábios o hipócrita arruína o seu próximo. E mais uma vez em Provérbios capítulo 26, versículo 20, lemos assim: sem lenha o fogo se apaga, desaparecido o relator acaba a questão. Ou poderíamos aqui traduzir: não havendo maldizente acaba a contenda. Porque a contenda que se instala muitas vezes é obra de quem usou a língua de forma maldosa, de forma demoníaca. Quando nós chegamos no Novo Testamento, as exortações a respeito dos pecados da língua, da boca, a maledicência, são muito recorrentes. E nós precisamos entender que esta tendência de falarmos mal é porque nós temos uma natureza caída, herdada de Adão, que precisa ser massacrada, que precisa ser mortificada, e acima dessa natureza precisa prevalecer a natureza de Deus. Mas enquanto nós nos entregarmos ao homem velho, à natureza velha, nós seremos assim. Marcos 7, 22, Jesus vai dizer que é do interior do homem, e ele faz uma lista de males que saem. Uma das coisas ruins que saem do interior do homem, do coração, é a difamação, a maledicência, a maldade. Mas nós somos chamados a renunciar a este mal. Quando vamos para Colossenses capítulo 3, versículo de número 8, está escrito: agora, porém, deixai de lado todas estas coisas, ira, animosidade, maledicência está incluída aqui na lista daquilo que nós precisamos renunciar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11, olha só o que o apóstolo Paulo diz: que as mulheres também sejam honestas, não difamadoras, não maldizentes, mas sóbrias e fiéis em tudo. Quando vamos para Tito capítulo 3, versículos 1 e 2, olha só o que está escrito sobre os deveres dos fiéis: não falem mal dos outros. Em Tiago capítulo 4, versículo de número 11 está escrito: meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. 1 Pedro capítulo de número 2, versículo 1 está escrito: deponde, pois, toda malícia, toda astúcia, fingimento, inveja e toda espécie de maledicência. Mas além de nós não devermos falar mal, precisamos também não ouvir o mal que as outras pessoas estão falando dos outros. Nós precisamos entender que a maledicência traz consequência, traz condenação para aquele que a pratica. O Salmo 100, versículo de número 5, ele vai declarar o seguinte: exterminarei o que em segredo caluniar o seu próximo. O Salmo 139, versículo de número 12, declara o seguinte: não terá duração na terra a má língua.
Quando nós abrimos Números, capítulo de número 12, nós encontramos um episódio onde Maria e Arão criticaram Moisés por causa da mulher etíope que ele desposara. E Deus ele ficou indignado com a postura de Maria e de Arão. E aqui, se seguirmos o texto, vai dizer no versículo de número 10, 9 e 10, que a cólera do Senhor se acendeu contra eles. Olha só o quanto que Deus rejeita e abomina a maledicência. E vai dizer o versículo 10 que a nuvem retirou-se de sobre a tenda. No mesmo instante, Maria foi ferida por uma lepra como a neve. Mas assim como existe a consequência terrível para quem pratica a maledicência, existe a boa recompensa para quem decide renunciar à maledicência de sua boca, de sua vida. Assim a palavra de Deus nos garante. Quando abrimos o Salmo de número 14, no versículo 1 há uma pergunta: quem há de morar, Senhor, em vosso tabernáculo? E o versículo 3 fala de um desses que poderão habitar no tabernáculo do Senhor, e é aquele cuja língua não calunia. E você pode questionar: mas Sidney, e se eu for alvo da maledicência, do falatório mal dos outros? Nós precisamos entender que Deus é o nosso juiz. Não podemos revidar, não podemos pagar o mal com o mal. Precisamos lembrar do que Jesus disse em Lucas 6:28. Abençoai aqueles que vos maldizem. Eu e você precisamos ser o oposto de maldizentes. E para isso precisamos nos encher de Deus, nos encher do Espírito Santo. Porque, como disse Mateus capítulo 12, versículo 34, a boca fala do que transborda o coração, do que está cheio o coração. Nós precisamos falar bem. Nós temos como exemplo lindo Mateus capítulo 1, versículo 19, José, o esposo de Maria, aquele que era um homem chamado justo. Diz a palavra de Deus no versículo 19 de Mateus 1 que ele não quis difamar a Virgem Maria. Olha só que lindo, gente. No mesmo evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, 2 discípulos de João Batista vão até Jesus, Jesus os dispensa de volta e quando eles voltam, Jesus se vira para a multidão e começa a falar bem de João para a multidão. E é nesse mesmo contexto que Jesus diz aquela frase que tanto conhecemos a respeito de João Batista, que entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. Jesus falando bem de João pelas costas, enquanto muitas vezes nós falamos mal dos outros pelas costas e muitas vezes somos hipócritas quando estamos pessoalmente com estas pessoas. Que pela força do Espírito Santo, com a graça de Deus, nós possamos renunciar à maledicência e usarmos a nossa boca com temor ao Senhor. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.